tem nos incomodado desde março, o coronavírus. Mas afinal, o que é o coronavírus e como ele é transmitido? O coronavírus tem origem chinesa e os primeiros casos foram registrados na cidade de Wuhan no dia 31 de dezembro de 2019. E a incidência aumentou logo nas primeiras semanas. Acredita-se que o vírus possua como hospedeiros determinadas espécies de morcegos e o pangolim, um animal consumido como alimento exótico em determinadas regiões da China. É isso aí mesmo, Maria. Desde a descoberta na cidade de Wuhan, a Covid-19 vem se espalhando por todo o planeta e até meados de abril já havia sido responsável por cerca de 170 mil mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus chegou ao Brasil em janeiro e até a primeira quinzena de abril já haviam sido confirmados cerca de 30 mil casos e quase 2 mil mortes. No atual momento, o número de casos ultrapassa a marca de 6 milhões e o de mortes é de aproximadamente 170 mil. A descoberta do vírus e essa proliferação em massa tiveram alguns efeitos ao redor do mundo. Houve um colapso no sistema de saúde de muitas localidades, o movimento nas grandes cidades caiu drasticamente, fábricas fecharam, estabelecimentos faliram, foram criadas restrições para poder viajar, jogos de futebol foram suspensos, além de muitas outras coisas. Desde que o isolamento social passou a vigorar de forma intensa, a receita de comércio e setor de serviços nos estados de Amazonas, São Paulo e Ceará caiu quase 50%, segundo o levantamento feito no período de 24 de março, quando a quarentena alcançou todas as capitais, a 27 de abril, comparando com os 30 dias anteriores. Esses 3 estados estão entre os que enfrentam as maiores crises de saúde provocadas pela pandemia de coronavírus no Brasil. No país, São Paulo lidera disparadamente o número de casos, tendo mais de 1.200.000 casos acumulados, seguido pelos estados de Minas Gerais e Bahia. São Paulo também é o estado com mais óbitos, tendo mais de 41 mil confirmados. Mesmo com números inferiores ao de muitos países em situações críticas, alguns estados do país estão com sistemas de saúde sobrecarregados, prestes a entrar em colapso, assim como está acontecendo nos Estados Unidos, como já ocorreu na Itália, na Espanha e em outros países da Europa. E diante disso tudo, Maria, a recomendação é clara, que a gente fique em casa sempre que possível, use a máscara se precisar sair, quando chegar, lavar as mãos com sabão e sempre usar o álcool em gel. Então, João, o SARS-CoV-2, agente causador da Covid-19, age de diferentes modos em diferentes pessoas, mas em geral é assim que ele age. Um artigo da PubMed Central afirma que o coronavírus, a família inteira, se reproduz de um jeito diferente dos outros vírus. Veja como. Você já viu uma imagem de um coronavírus. Ele é uma esfera proteica com vários espinhos em volta. Esses espinhos se chamam proteínas S, e é o tipo de espinho que decide qual vai ser a célula-alvo desse vírus. Nós temos a sorte desse novo coronavírus ter as células do nosso nariz e dos nossos alvéolos pulmonares como alvo. Essa proteína S induz que a célula-alvo se abra, e assim o vírus pode liberar o seu RNA viral, sendo um retrovírus, dentro da célula-alvo. Mas diferente dos outros retrovírus, os coronavírus não simplesmente usam transcriptase reversa para transcrever o seu RNA para DNA, e de fato eles usam os ribossomos da célula-alvo para traduzi-lo. Esse processo vai ter 3 produtos: RNA viral que vai ser usado nos próximos vírus, proteínas estruturais que vão formar os envelopes e proteínas não estruturais que vão auxiliar esses processos de vários modos. Um desses modos é impedir a resposta do sistema imunológico, pois ele não vai detectar que uma fita de RNA estranha foi traduzida. Essas proteínas estruturais vão então ser armazenadas dentro de vesículas do complexo golgiense, e lá elas vão formar um envelope novo. Depois que o envelope já está formado, ele e o RNA viral se unem e formam um vírus pronto para sair da célula por exocitose. No entanto, ele pode ou fazer isso através das vesículas do complexo golgiense, ou de proteínas S que sobram e formam pontes com células-alvo vizinhas. Esse segundo modo permite que o vírus transite de uma célula a outra sem que ele possa ser detectado pelo sistema imunológico, que é uma grande vantagem para ele, não para nós. Eu sou o Thiago da Silva Tavares, e essa foi a explicação de como o vírus se replica. Agora fiquem aí com a Ana e o Lucas Cosolino sobre a curva de contágio. As pessoas na rua, como vemos aqui, não estão muito respeitando as situações do isolamento social,
Logo, temos muitas aglomerações. E algumas pessoas, principalmente na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, não estão respeitando as normas de segurança, como o uso de máscara, distanciamento social, e muitas lojas, muitos estabelecimentos não contêm o álcool em gel. Nesse vídeo podemos ver que após alguns meses de quarentena, as pessoas se cansaram e voltaram a viver suas vidas noturnas. Essa segunda onda já mostra o resultado do descaso com essa doença. Os hospitais estão cheios, filas de pacientes que aguardam vagas de UTI, pacientes que aguardam por respiradores e por um leito de internação. São, em 24 horas, 517 mortos. São 6.204.220 infectados. E o total de mortos no Brasil é de 171.460. O que devemos fazer nessa situação? Ter fé em Deus, fazer nossa parte e aguardar a vacina. Com todo esse tempo em casa, as redes responsáveis pela conexão na internet têm sido muito requisitadas, e até mesmo a fibra ótica. Não é isso, João Pedro? Em tempo de isolamento social, o consumo de internet tem se elevado consideravelmente. Home office, estudos online ou até mesmo navegação na web pelas plataformas de streamings. Tudo isso tem sido uma grande causa para os congestionamentos da web. A nossa equipe hoje está visitando Dona Marina, que além de ser dona de casa, também é consultora comercial. Não só ela, mas também como seus filhos. Ela utiliza o home office e os seus filhos utilizam das plataformas digitais para estarem assistindo aula. Boa tarde, Dona Marina. Como tem sido o consumo da internet da senhora no período da quarentena? Então, no início da quarentena foi um pouco complicado, né? Porque estava travando muito, estava muito lento, acho que é porque estava todo mundo em casa, né? Era eu trabalhando lá na empresa, as crianças aqui de casa na internet, aí tiadinha que não conseguia assistir a aula. Enfim, era uma pura confusão. E o que a senhora fez para a melhoria do consumo da internet neste período? Então, eu liguei, né, lá para a empresa onde a gente contratou a internet e eles falaram que era para a gente mudar para uma tal de fibra óptica. Até então eu não sabia, que em casa a gente usava banda larga, que era o fio que veio da rua, né, e parava no poste. Esse tal aí da fibra óptica foi a solução aqui de casa, porque veio a internet mais rápida, não caía tanto e foi uma solução perfeita. O que são fibras ópticas? As fibras são filamentos cilíndricos muito longos de diâmetro extremamente pequeno. Geralmente, são fabricados de vidro ou sílica com alto grau de pureza. Esses filamentos são formados de duas partes com índices de refração diferentes, chamadas casca e núcleo. Como o núcleo possui um índice de refração maior do que a casca, qualquer luz que atingir o interior da fibra óptica experimentará ao efeito espelho, sendo confinada e se propagará como indicado na imagem. A luz trafegará através do núcleo da fibra, que funcionará como duto com as paredes internas totalmente espelhadas, não permitindo que esta luz escape do seu interior. Como principais vantagens das fibras ópticas, nós podemos destacar imunidade às interferências provocadas por campos eletromagnéticos, atenuações muito baixas, permitindo que o sinal possa trafegar com grandes distâncias. Não existe dissipação de calor, isso evita perda de energia no cabo. Atinge velocidades muito altas, pois a propagação da luz no seu interior é muito rápida. Tem a capacidade de transmitir uma grande quantidade de informação em um filamento muito pequeno. Matéria-prima barata e abundante na natureza. Bom, Dona Marina, que bom que a senhora encontrou, né, uma solução para estar melhorando o consumo da internet da senhora. Isso aí, ficamos muito felizes mesmo. E fica também, né, uma dica para o pessoal de casa. Fibra óptica, melhor que banda larga. Bom, esperamos que isso passe. É muito difícil ver sem internet nos dias de hoje. E como fica o turismo durante a quarentena? Galera, pois é, o turismo ele sofreu bastante ao redor do mundo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Nós temos aviões parados, nós temos navios parados em portos. This is truly a unique scene that underscores this unique moment in history.
it's pretty cool to see all those ships together, but you know why they are doing it. It's not a good reason. Todos os meios de fazer com que o turismo funcione tá parado. Um exemplo é os pontos turísticos que estão fechados, não recebem as pessoas, pelo simples fato do isolamento estar acontecendo. Nós não podemos ir lá e fazer nossa visita àquele lugar, tirar nossa selfie, não rola. E muitos países têm o seu PIB com fundamento do turismo, principalmente o nosso país. Países europeus estão reclamando dessa situação toda por conta do turismo está fazendo falta na engrenagem da economia, sem contar nas companhias que quebraram durante esse isolamento, durante essa pandemia. Um exemplo é uma companhia muito grande da África do Sul, South Africa Airways. Ela não aguentou essa pandemia e, infelizmente, não voa mais no mundo. Enfim, não só os seres humanos têm sido afetados com essa tragédia histórica, mas também a natureza, que pedia socorro durante milênios e agora vai poder respirar. Nos conte mais sobre isso, Lucas Braga. Para evitar a contaminação, algumas medidas foram tomadas pelos órgãos de saúde e repassadas à população, mas a maior orientação foi feita por especialistas de isolamento social. Desse modo, iniciou-se o período de quarentena e a maior parte das pessoas foi orientadas a permanecer em casa e evitar aglomeração. No contexto mundial, trouxe mudança na rotina e tem causado impactos em diversas áreas, por exemplo, saúde e economia, sendo fortemente afetadas. Mas, ao contrário de outros setores, no meio ambiente, o coronavírus trouxe mudanças positivas. Com o distanciamento social e a redução das atividades econômicas, o impacto ambiental diminuiu. Imagens produzidas pelos satélites apontaram uma diminuição da poluição atmosférica do planeta. O ar parece estar bem mais limpo, isso em decorrer da diminuição da emissão de gases poluentes, como o gás carbônico e o dióxido de nitrogênio, resíduos que são emitidos pelos veículos e indústrias. Segundo o estudo da Natural Climate Trading, houve uma redução em 17% das emissões de carbono em relação à média diária de 2019 no mundo e no Brasil. Essa queda foi de 25%, ligada principalmente aos setores de transporte e indústria. Além das mudanças climáticas, foram observados outros fatores positivos para o meio ambiente durante esse tempo de isolamento social, como o aumento dos níveis de reservatório e redução da poluição dos recursos hídricos. A fauna e a flora simplesmente também foram beneficiadas nesse contexto de pandemia. Com a diminuição do fluxo das grandes cidades, animais silvestres que antes viviam escondidos estão começando a aparecer em ambientes urbanos. Em contrapartida, com as pessoas em casa a maior parte do tempo, houve um aumento da produção de lixo. Um documento publicado pela Ambrelp informa que por conta da quarentena, a geração de resíduos domiciliares pode ter aumentado entre 15% e 25%. Para quem está nos assistindo, muito obrigado. Este é o fim do nosso jornal. E muito obrigado também aos professores e até mesmo coordenação.